Nós passamos agora ao próximo debatedor, a nossa querida reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia, da UFRA, Erdjânia Veras, está passando a oportunidade para o professor Otávio, é isso? Professor Otávio, que então ele está ali no plenário, mas já vai ocupando a tribuna e terá os seus 10 minutos. Em seguida, professor Edson, eu quero o nome dos debatedores que ainda estão à mesa, para que a gente possa depois substituir, nominá-los aqui e depois substituir aqueles que estão ainda no plenário. Professor, liga aí. Obrigado. Bom dia, agradeço a todos dessa casa, agradeço a mesa e o convite para essa mesa redonda. Vocês podem observar o campus da nossa universidade, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Tá? Temos muito verde, muita água, muitos recursos naturais propícios à energia solar e, principalmente, ao hidrogênio. O slide, por favor. Tá, então, nessa apresentação sobre hidrogênio verde, ou H2V, temos a professora Erdjânia Veras, nossa reitora, e eu, o professor Otávio Chase, sou da área de sistemas de energia, dentro da UFRA, e também trabalho no I3E, Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos. Bom, nesse slide a gente apresenta como está a nossa civilização desde lá da primeira Revolução Industrial, com a máquina a vapor. Temos aqui o avanço dos últimos 50 mil anos da humanidade, e vocês podem observar que levamos 50 mil anos para chegar ao fazendeiro moderno, em 1400 depois de Cristo. E que as nossas atividades de energia, em forma de comida, cozinhar, aquecer, a indústria, a agricultura, energia e transporte, só fizeram evoluir, avançar com o tempo e com o avanço também da população. Em 1920, nós éramos 2 bilhões de pessoas. Em dezembro do ano passado, chegamos a 8 bilhões. Com estimativa de 2050, a chegar a 12 bilhões de pessoas. Como a gente vai conter e suprir toda essa população? Então, vocês podem observar que chegamos aí, triplicamos todas as nossas atividades. Hoje, a gente está na fase do homem tecnológico. E se vocês observarem, se jogarmos isso em termos de energia elétrica, cada um de nós aqui, na média mundial, consumimos 97 mil kWh ano. Em todas as nossas atividades, desde ligar a luz, acender um fogão, acessar um ônibus ou um carro, tudo isso baseado em 90% em energias fósseis, baseado em combustíveis fósseis. As principais atividades humanas são a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e queima de biomassa. Tudo isso contribui para o aumento do dióxido de carbono na nossa atmosfera, efetivando e intensificando o efeito estufa, que uma das suas consequências é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Próximo slide, por favor. Então, desde a COP15, que foi em Paris, decidiu-se a iniciação dos trabalhos para diminuir a questão do efeito estufa. O que a gente poderia fazer? A maioria dos problemas estão relacionados à indústria e transporte, que são os melhores e os maiores consumidores de combustíveis fósseis. Então, tudo isso causou transformações nos nossos padrões de temperatura e clima. É isso que a gente chama de mudanças climáticas, essas mudanças de padrões. Como o professor falou ainda há pouco aqui, desde 2004, Santa Catarina, Rio Grande do Sul estão enfrentando tufões, algo que até 15, 20 anos atrás era impossível pelo INMET,
tá, de se medir ou prever. Uma das principais consequências, as consequências mais pesadas com relação a isso, tá, é o aumento do calor. Esse aumento do calor vai fazer com que a população de mosquitos aumente, aumentando assim doenças como dengue, malária. Tá? O desmatamento e a degradação ambiental vai nos colocar também de frente, tá, com epidemias como a Covid-19. Ou seja, animais e habitats naturais que antes a gente não tinha contato, estamos tendo contato, e a gente não sabe qual é a consequência disso. Uma dessas consequências foram a Covid-19. Vocês podem observar que a nossa matriz elétrica é uma das mais renováveis do mundo. Tá? 80% da nossa matriz elétrica é baseada em energias renováveis. Tá? Então, vocês podem observar aqui um comparativo entre o Brasil, com 83% de energias renováveis, e um mundo com 28% de energias renováveis. Enquanto que aqui 60% da nossa produção de eletricidade vem das hidrelétricas, na China, 60% da produção de eletricidade vem das termoelétricas a carvão. Por favor. Nesse gráfico, tá, da empresa de pesquisa energética, vocês podem observar o seguinte, que nós, enquanto Amazônia Legal, todos os 9 estados, tá, nós produzimos 27% da energia elétrica no Brasil, certo? Unindo termoelétricas, hidrelétricas, 27%, enquanto que o nosso consumo é de 11%. E, como o general falou ainda há pouco, tá, a Amazônia Legal, ela pouco faz parte do Sistema Interligado Nacional. Vocês podem observar que a gente tem essa grande malha amarela aqui, esse é o nosso Sistema Interligado Nacional, que distribui eletricidade para o país inteiro. Agora, observem a área rachurada em cinza, que é a nossa Amazônia Legal. Esses pontos que vocês estão vendo são as comunidades que não possuem acesso à energia elétrica. A gente não vai muito longe. Se você chegar na região insular de Belém, Combu, tá, Cotijuba, esses locais, Ilha das Onças, eles não têm linha de energia. Ambientalmente, é inviável, é caro também do ponto de vista econômico. Tá? Então, temos esses setores que, em mais de 3 milhões de pessoas, não têm acesso à rede elétrica. O que eles usam? Geradores a diesel. Tá? Vocês podem conferir depois essa matéria, rios de diesel na Amazônia, né, porque a nossa região, com as maiores hidrelétricas, consome muito diesel. Tá? Projetos na Amazônia. Tá? Rapidamente, tá, pessoal? A quebra da molécula de água, tá, ela é feita por eletrólise. Tá? A gente pega o H2O, quebra ele. Vocês estão vendo essa membrana aqui, que vai receber uma corrente elétrica, vai quebrar isso e vai gerar o hidrogênio. Então, aqui a gente está vendo uma planta completa, tá, de hidrogênio. Tá? O hidrogênio ele precisa de um sistema de ignição, na maioria das vezes é solar ou eólico. Tá? Ele vai realizar a quebra, vai gerar o gás hidrogênio, tá? Ele vai partir para um sistema de compressão, e esse sistema de compressão vai alimentar uma célula de combustível, que vai converter esse hidrogênio em eletricidade ou combustível sintético. Ok? E quais são os resíduos dele? Tá? Os resíduos dele são simplesmente vapor de água. Ele, nesse formato, quando o sistema de ignição é por energias renováveis, ele não emite um gás do efeito estufa. Então, aqui vocês têm uma simulação de como seria uma usina de hidrogênio na região amazônica, numa área ribeirinha. Tá? Aqui vocês podem observar, bem ali, a gente tem o Hydrogen H2, né? Um tubo, tá? Um tanque de hidrogênio, que vai guardar esse hidrogênio, e embaixo dele eu tenho um eletrolisador, que vai quebrar essa molécula e armazenar esse hidrogênio. A partir do momento que eu posso armazenar o hidrogênio, eu posso transportar esse hidrogênio. Tá? E esse hidrogênio pode ir para postos de gasolina, não, né? Postos de hidrogênio,
tá? Para abastecer carros, tá? Abastecer ônibus. Passa, por favor, querido. Pode passar. Então, tudo isso que eu falei para vocês, tá? É o formato, tá, do funcionamento de uma usina de hidrogênio, como seria na região amazônica. Tá? Ou seja, 0 emissões de gases. Pode passar, amigo. Essa é a nossa microplanta de hidrogênio verde da UFRA. Tá? Nós trabalhamos com hidrogênio verde desde 2014. Temos 2 artigos internacionais e um nacional publicados na área. Por favor. Esse daqui é o Centro de Hidrogênio Verde da Unifei, tá, da Universidade Federal de Itajubá, parceiros nossos, tá, que já estão com um sistema de 300 kW instalado lá e voltado para pesquisa e ensino. Por favor. Esses são alguns exemplos de hidrogênio verde. Temos o ônibus, tá, hidrogênio verde pela Federal do Rio de Janeiro, o gás por hidrogênio do Rio Grande do Norte, e o hidrogênio verde produzido no Ceará. Vocês podem observar bem aqui nesse gráfico que 30% de hidrogênio verde é produzido na China. E como o professor falou aqui ainda há pouco, nós podemos usar as nossas hidrelétricas, sim, para a produção do hidrogênio verde. Emite metano? Emite, mas geologicamente, tudo que está próximo dessas hidrelétricas consegue fazer o sequestro do carbono. Então, ele pode ser considerado como hidrogênio azul, turquesa ou verde, sem problema nenhum. Tá? Vocês podem nos contactar através desses e-mails, reitoria@ufra.edu.br, otavio.chase@ufra.edu.br e o nosso site. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, professor Otávio, pelas informações técnicas preciosíssimas. Professor, nosso presidente Arnaldo Jardim já está anotando tudo aqui. Vamos ter esse material muito importante, informações que creio que nem a nossa comissão tinha ainda, né? Depois tudo que está sendo apresentado vai ser utilizado aqui e ao final o nosso presidente vai estar anunciando. Mas vamos dar